Após dias de vigília e intensa busca, todos acreditavam na triste morte da mãe das garotas, que se recusavam a desistir da procura. Não fosse pela perseverança de uma delas, o destino daquela mulher poderia ter sido fatal, de fato. Julie e Briella eram gêmeas idênticas e filhas de Dorothy, uma mulher de 47 anos com uma personalidade incrivelmente forte. Desde o dia em que engravidou aos 18 anos, Dorothy cuidou sozinha das duas. Ela testemunhou o desaparecimento do namorado, que fugiu de suas responsabilidades paternas. Foi julgada pelo padrasto e até mesmo expulsa de casa pela própria mãe, junto com suas duas crianças. No entanto, ela nunca considerou abandonar suas amadas filhas. O que ela jamais poderia conceber era que essa conexão poderosa entre as três se tornaria a força adicional que salvaria sua própria vida. Era uma tarde de outono, uma quarta-feira, quando Dorothy desapareceu em sua cidade natal. A última vez que as suas filhas a avistaram foi quando a auxiliaram a carregar os barris de mel na caminhonete, momentos antes de ela partir em direção à cidade para vender sua produção. Dorothy, uma apicultora dedicada, há tempos morava com suas filhas em uma cabana isolada no estado de Dakota do Norte, próximo a uma vasta floresta. Julie e Briella haviam acabado de arrumar as últimas cadeiras da festa de aniversário conjunta de seus 29 anos. Agora só esperavam ansiosamente pela volta de sua mãe, ansiando por um merecido descanso após uma semana intensa e agitada. Apesar de viverem em uma área remota e de difícil acesso, essa família composta apenas por mulheres era profundamente amada na região. Isso se devia em parte ao apoio que receberam no passado de um homem chamado Joey e sua esposa, Beth. Joey e Beth acolheram Dorothy e as gêmeas em sua porta. E Beth se tornou praticamente uma mãe adotiva para Dorothy. Após o falecimento do casal, a família herdou a cabana e a pequena propriedade. Foi nesse momento que Dorothy teve a brilhante ideia de iniciar a criação de abelhas. Elas floresceram e conseguiram estabilizar suas finanças, inclusive expandindo a cabana onde residiam. Não havia carências e não deviam nada a ninguém, e mesmo sendo 3 mulheres vivendo sozinhas desde então, ninguém jamais se atreveu a enfrentá-las. Contudo, nos últimos meses, um véu de medo começou a se espalhar pelo estado quando 3 mulheres em cidades distintas desapareceram em áreas florestais e foram encontradas sem vida. Enquanto a televisão noticiava sobre um assassino em série, a polícia negava e alegava que cada caso era um crime isolado. Diante de tamanha incerteza, ninguém sabia ao certo o que pensar ou esperar das autoridades. Como resultado, as fechaduras das portas começaram a ser reforçadas na residência, e aqueles que possuíam armas decidiram que era hora de resgatar a espingarda e o rifle de caça de suas respectivas adegas. No entanto, nem as gêmeas, tampouco sua mãe, acreditavam na hipótese de haver um maníaco à solta, sequestrando mulheres e abandonando seus corpos nas florestas. Para elas, aquele pedaço de terra era um verdadeiro refúgio, um paraíso onde suas únicas preocupações eram suas abelhas e o grande cão chamado Rufus, que as acompanhava fielmente. No entanto, à medida que a noite avançava e Dorothy não retornava para casa, as filhas começaram a trocar olhares cúmplices. Como apenas os gêmeos conseguem fazer, uma preocupação além do comum começou a crescer em seus corações. O noticiário havia acabado de divulgar um retrato falado de um homem suspeito, que fora visto vagando pelas estradas próximas à floresta. Uma testemunha afirmara ter visto um carro azul marinho estacionado no acostamento logo após o avistamento. Julie e Briella sentiram um certo alívio ao lembrarem que a mãe possuía uma caminhonete de cor abóbora, mas ainda assim achavam estranho o atraso dela. Tentaram ligar para o celular de Dorothy, mas só obtiveram a mensagem de fora de área. Decidiram então que era hora de começar a procurá-la. Talvez na casa de algum conhecido ou amigo. As gêmeas foram de porta em porta, batendo e perguntando por sua mãe,
mas não encontraram nenhum sinal dela. Preocupadas, dirigiram-se imediatamente à delegacia e expressaram toda a angústia que estavam sentindo. Infelizmente, o delegado responsável informou que só poderia iniciar uma busca após decorridas 24 horas do desaparecimento. Julie e Briella retornaram para casa. Incapazes de dormir sem notícias da mãe, aguardaram ansiosamente pela chegada do amanhecer, contando os minutos para que as 24 horas exigidas pelo delegado se completassem e, finalmente, as buscas começassem. Cada posto de gasolina e hotel foi minuciosamente investigado em busca de Dorothy, mas nenhuma pista sobre seu paradeiro foi encontrada. A única pista surgida foi graças a um andarilho que afirmou ter testemunhado a mulher apicultora dando carona a um sujeito com jaqueta e óculos escuros, seguindo em direção à floresta. Sem nenhuma pista sólida para seguir, uma multidão de voluntários foi convocada e se dispersou pela floresta, chamando o nome de Dorothy, enquanto os cães farejadores da polícia realizavam sua busca incansável. A vastidão da floresta era desafiadora, com copas de árvores densas que quase bloqueavam a visão do céu em muitas partes do território, mergulhado em sombras. Marcas de pneu foram encontradas nas estradas que levavam ao coração da floresta, e pegadas foram avistadas em direção às trilhas que levavam a uma cachoeira. Diante disso, a polícia optou por dividir o grupo de busca. De qualquer forma, era impossível determinar se aquelas marcas de pneus e pegadas estavam de fato relacionadas a Dorothy, e muito menos se constituíam uma pista concreta. Com a chegada da noite e o aumento do frio, os policiais tomaram a decisão de suspender as buscas até a manhã seguinte. Além disso, planejaram distribuir panfletos com a foto da apicultora nas cidades vizinhas. Finalmente, Briella e Julie começaram a compreender a dimensão do pesadelo que estavam vivendo. Enquanto o sol ainda iluminava o dia, elas cogitaram a possibilidade de a mãe ter conhecido alguém especial, um namorado ou amigo que preferisse manter em segredo. Mas após 2 noites de ausência sem qualquer aviso, as gêmeas só conseguiam imaginar o pior. Dessa forma, a busca continuou no segundo dia e também no terceiro. A polícia alternou as rotas diversas vezes, explorando diferentes áreas, mas nenhum indício sugeriu que Dorothy havia passado por aquela região. Eles tentaram encontrar o andarilho que havia fornecido a informação, mas ninguém o avistava desde então, e logo começaram a questionar se a mulher desaparecida realmente havia seguido aqueles caminhos. Não demorou muito para que os boatos começassem a se espalhar rapidamente pela cidade, ganhando velocidade assustadora. Algumas pessoas insinuavam que Dorothy havia arrumado um amante e abandonado suas filhas, enquanto outros afirmavam que ela estava apenas tirando umas férias sem avisar. Entre os boatos sempre havia aqueles que afirmavam conhecer alguém que tinha visto Dorothy entrando na floresta, enquanto outros afirmavam tê-la visto deixando a cidade. As fofocas e a incerteza se multiplicaram ao ponto de deixar a polícia completamente confusa. Logo, a imprensa apareceu na cabana das gêmeas, ávida por uma história sensacional e levantando a possibilidade de que o próximo corpo encontrado na floresta pudesse ser o de Dorothy. Briella e Julie ficaram ainda mais desesperadas com o assédio que estavam enfrentando. A atenção da polícia em relação ao caso de sua mãe já havia diminuído consideravelmente, e ninguém sabia mais qual caminho seguir. Na quinta-feira seguinte, após mais de uma semana do desaparecimento de Dorothy, Julie despertou e não encontrou Briella em casa. Ao afastar a cortina da janela, notou que os jornalistas haviam finalmente partido. Foi então que a realidade se impôs. Restavam apenas as duas, e somente elas mantinham uma centelha de esperança. Ao abrir a porta para procurar sua irmã, Julie se surpreendeu ao vê-la correndo em direção à casa aos gritos. Eu encontrei o carro dela!" Briella explicou que decidiu empreender em uma busca por conta própria e acabou encontrando novamente o andarilho que havia fornecido a primeira informação. Ele indicou a direção em que o carro de sua mãe havia seguido, e dessa vez ela seguiu por um caminho completamente oposto ao que a polícia estava concentrando suas buscas. As gêmeas se apressaram em ir até o local indicado e foi então que Julie avistou onde Briella havia encontrado o carro. Ele estava capotado em uma ribanceira e quase completamente camuflado pela vegetação.
Se não fosse pela cor de abóbora da carroceria, seria praticamente impossível alguém encontrá-lo. Elas alertaram a polícia, que retornou com todo o empenho às buscas. Muitas pessoas da cidade se voluntariaram para auxiliar, e foi um jovem de 15 anos quem descobriu um rastro em uma trilha de terra que os conduziu até uma caverna. Dorothy foi encontrada lá, com as 2 pernas quebradas e visivelmente desidratada. Ela mastigava as ervas que cresciam entre as rochas e bebia a escassa água que se acumulava das chuvas que escorriam pelas fendas da caverna. A apicultora então relatou que, ao retornar para casa, um homem simpático solicitou carona até a residência de um suposto amigo, que ficava na direção de sua cabana. À medida que se aproximavam da floresta, o homem sacou um punhal e a pressionou contra seu abdômen, ameaçando sua vida. Sentindo desesperada ao perceber que aquele era o mesmo homem de quem tanto se falava na televisão, Dorothy aproveitou o momento em que o veículo passava próximo à ribanceira e agiu impulsivamente, sem hesitar, lançando-o para fora de controle, fazendo-o capotar. A possibilidade daquele homem chegar à cabana e encontrar minhas filhas era algo que me atormentava mais do que o próprio medo da morte, explicou ela ao jornal após ser internada. O indivíduo foi encontrado sem vida, preso nas ferragens da caminhonete de Dorothy. Sua identidade foi confirmada como sendo o homem da floresta, correspondendo exatamente à descrição fornecida pelas testemunhas dos casos anteriores. Dorothy retornou para casa com suas 2 pernas engessadas, porém com a consciência tranquila de ter feito o que era necessário para salvar a vida de suas filhas. Dorothy foi uma verdadeira heroína, num gesto de amor e defesa por suas filhas. O que você achou dessa história de hoje? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar uma curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!